Olá pessoal, estamos chegando para mais uma aula de reforço comigo e dessa vez nós vamos rever um pouquinho do plano cartesiano. Eu sei que numa das primeiras aulas que eu coloquei aqui nessa sequência, eu falei sobre o plano cartesiano, porém agora nós vamos falar com um nível um pouquinho mais avançado. Então fique até o final e mande as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? O plano cartesiano é formado por um sistema de dois eixos perpendiculares entre si, um horizontal e um vertical, denominados, respectivamente, eixo das abscissas, que nós vamos apelidar de x, e eixo das ordenadas, que nós vamos apelidar de y. Esses dois eixos se encontram em um ponto chamado origem, e a partir da origem os eixos são numerados, dividindo o plano em 4 partes, que são chamadas de quadrantes. Tá, o que é essa definição que quer dizer? Eu marquei aqui algumas palavras que eu considero cruciais para que vocês entendam a definição. Primeiro, perpendiculares. Ser perpendiculares significa formar um ângulo de 90 graus entre si. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. O plano cartesiano é formado por dois eixos que formam um ângulo de 90 graus entre si. Olha aqui o ângulo de 90 graus. O eixo horizontal é também chamado de eixo das abscissas e nós chamamos ou apelidamos esse eixo das abscissas de x. Se você tem dificuldade de lembrar, só você falar a palavra abscissa com x, fica abscissa, tá? E aí o eixo x é o eixo das abscissas. O eixo y é o eixo das ordenadas. O nome oficial dele é eixo das ordenadas e nós vamos apelidá-lo de eixo y. Quando esses dois eixos, que formam um ângulo de 90 graus, se interceptam, esse ponto de intersecção é a origem do plano cartesiano. Esse pontinho está bem aqui, ó, vou destacar ele em vermelho. A partir daqui, pessoal, nós temos 4 regiões que são chamadas de quadrantes. E eu começo a contar esses quadrantes a partir desse quadrante aqui, que é o primeiro quadrante. E os demais são contados no sentido anti-horário. Então, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, aqui eu tenho a definição básica do plano cartesiano, para vocês entenderem. E a partir disso aqui, nós conseguimos uma série de coisas em matemática. Conseguimos representar uma série de coisas em matemática. Certo? É muito importante que vocês conheçam e saibam trabalhar com o plano cartesiano. O que são as coordenadas cartesianas? Então, para eu localizar um ponto no plano cartesiano, eu preciso de 2 informações. Uma informação dessas é referente ao eixo x e a outra informação é referente ao eixo y. Se você assistiu a primeira aula ou a segunda aula dessa sequência de aulas que eu estou gravando para vocês, lá eu defino direitinho essa ideia de representação de pontos a partir de um referencial. Tá? Então volta lá e assiste se você não assistiu. Essa localização é realizada por meio de um par ordenado. O que é um par ordenado? Um par, são 2, né? Par dá a ideia de 2. Ordenado é porque a ordem dos números dentro desse par importa. O primeiro número que eu escrevo, que eu represento, ele se refere à abscissa. E o segundo número que eu represento nesse par se refere à ordenada. Então, olha só, observe a seguir as coordenadas de alguns pontos localizados no plano cartesiano. Geralmente, nós chamamos esses pontos, ou colocamos nesses pontos, nomes que são letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então aqui eu tenho o ponto A, cujas coordenadas são 2 e 4. O ponto B, cujas coordenadas são 4 e 2, e assim por diante. Nós temos aqui 10 pontos nomeados. Cuidado para vocês não confundirem as palavras ordenada e coordenadas. São palavras diferentes. Quando eu digo ordenada, eu estou me referindo ao eixo Y. E quando eu digo coordenadas, eu estou falando de um par ordenado. Então, dentro de uma coordenada, eu tenho um valor que é a abscissa e um outro valor que é a ordenada. Beleza? Aqui,
nós estamos representando todos aqueles pontos que foram mencionados ali atrás. Vamos lá. Ponto A é o ponto de coordenadas 2, 4. O que esse 2 aqui representa? Preste atenção nesse detalhe aqui para vocês não errarem mais, tá bom? Então, vamos olhar aqui. O que esse 2 representa? Esse 2 representa que eu desloquei 2 unidades para a direita no eixo horizontal. Então, eu sempre pego como referência a origem, que é o ponto de encontro dos dois eixos, do eixo X e do eixo Y. Então, esse 2 que aparece aqui significa o seguinte: eu estava na origem e desloquei 2 unidades para a direita. E vim parar aqui nesse tracejado que eu estou marcando aqui, ó, onde está o 2. Deixa eu marcar o 2 aqui, ó. Muito bem, o que esse 4 representa? Esse 4 representa que eu também saí da origem e eu andei 4 unidades para cima no eixo vertical. Então, 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho o cruzamento do 2, ou das 2 unidades que eu andei para a direita, e das 4 unidades que eu andei para cima, nesse cruzamento está o ponto A, que é o ponto cujas coordenadas são 2 e 4. Olha o ponto B, 4, 2. Beleza? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Não leem, a gente não lê as coordenadas assim, ó, 4,2. Não. A gente lê simplesmente 4, 2. E quando você escreve a representação de um ponto, a gente não coloca sinal de igual. Eu não escrevo assim, B igual 4, 2. Essa igualdade aqui em matemática se refere a outra coisa. Isso aqui existe. Representar assim existe. Mas não é o caso aqui. Quando você for representar pontos no plano cartesiano, simplesmente é a letra, aí você abre parênteses, escreve lá dentro as 2 coordenadas e fecha parênteses, certo? Então o ponto B, 4, 2. Vocês viram que no ponto A e no ponto B eu utilizo os mesmos números, que são o 2 e o 4. O que mudou? A ordem. No ponto A, o 2 aparece primeiro. E no ponto B, o 4 aparece primeiro. O que significa o 4 aparecer primeiro? Que eu parto da origem e ando 4 unidades para a direita. O que significa o 2 aparecer depois? Que eu parto da origem e ando 2 unidades para cima. Eu faço um tracejado nesses pontos que eu marquei aqui, e onde esses tracejados ou esses tracejados se interceptarem, naquele lugar está o ponto que eu quero representar. O ponto C, ele está aqui, ó, 2 menos 2. Ponto C, 2 menos 2. O que significa o 2? Andei 2 unidades para a direita. E esse menos 2? Não tinha aparecido ainda o negativo aqui, né? Esse menos 2 significa que eu andei 2 unidades no eixo Y, porém para baixo. Então, o sinal de menos no eixo Y significa andar para baixo, descer. E o sinal de menos no eixo X significa andar para a esquerda. Vamos pegar aqui o ponto E como exemplo. Ó. No ponto E, eu tenho coordenadas menos 3, menos 3. O que esse menos 3 aqui que apareceu primeiro significa? Andar 3 unidades para a esquerda no eixo horizontal. O que esse menos 3 aqui que apareceu em segundo significa? Andar 3 unidades para baixo no eixo vertical. Pessoal, observem aqui o ponto I. O ponto I é o ponto de coordenadas 0, 1. O que significa esse 0 aqui? Significa que eu estou em cima da origem com relação ao eixo horizontal. E o 1 significa que eu vou andar uma unidade para cima no eixo vertical. Então, esse ponto vai ficar em cima do eixo Y. Todas as vezes que a coordenada x do ponto for 0, esse ponto é marcado em cima do eixo Y. E o contrário também é verdade. Ó. Olha o ponto J, 3, 0. Quem que vale 0 aqui? O Y. Então, esse ponto vai ser marcado em cima do eixo X, no valor 3, nesse caso aqui. Então, é assim que eu represento os pontos no plano cartesiano. Com essa representação de pontos, nós conseguimos desenhar
diversas figuras no plano cartesiano, inclusive polígonos. A gente consegue representar polígonos nos referindo a esses polígonos somente pelas coordenadas dos vértices. Então olha aqui a situação. Ó. Utilizando 3 ou mais coordenadas cartesianas, não alinhadas, obviamente, porque se essas coordenadas estiverem alinhadas, esses pontos vão estar em cima de uma única reta. Então, quando eles não estão alinhados, eu consigo ligar esses pontos de maneira a obter figuras como triângulos, retângulos, quadrados, pentágonos e diversas outras figuras. Não só figuras bonitinhas assim. Nós conseguimos representar no plano cartesiano, por meio de equações mais sofisticadas, diversas outras figuras, ou que nós chamamos de regiões do plano. Tá bom? Então aqui, ó, quando nós utilizamos 3 ou mais coordenadas cartesianas não alinhadas, pode-se delimitar vértices de um polígono, tendo este uma representação no plano cartesiano. Então aqui a gente tem um triângulo com vértices nos pontos -4, 0, 3, 3 e 3, -2. Está aqui o triângulo que nós estamos nos referindo. O -4, 0 é o ponto A, o 3, 3 é o ponto B e o 3, -2 é o ponto C. Já aqui do lado, nós temos um quadrado cujos vértices são o ponto K, o ponto L, o ponto M e o ponto N. O ponto K tem coordenadas 2, 2. Está aqui o ponto K. 2, 2. O ponto L tem coordenadas -2, 2. Ó. -2, 2. O ponto M, -2, -2. Ó. -2 para o X, -2 para o Y. E o ponto N, 2, -2. 2 para o X, -2 para o valor de Y. Então, nós conseguimos com isso representar polígonos no plano cartesiano. Vamos falar um pouquinho sobre a movimentação de pontos no plano cartesiano. Para todo ponto P de par ordenado x, y, o valor de x indica quantas unidades esse ponto se encontra em relação à origem. Falei isso aqui anteriormente, no sentido horizontal. E o valor de y, que é a ordenada, indica quantas unidades esse ponto se localiza em relação à origem no sentido vertical. Isso aqui nada mais é do que uma sistematização de algo que eu falei anteriormente. Considere o plano cartesiano onde estão representados os pontos MNO, PQ e um peão de xadrez. Está aqui o desenho. Esse peão se encontra sobre o ponto de coordenadas 4, 5. Está aqui o meu peão de xadrez. Ó. 4, 5. Com essa ideia aqui, pessoal, nós podemos mapear um tabuleiro de xadrez e podemos jogar xadrez sem colocar a mão nas peças, só olhando para o jogo e falando para alguém mexer as nossas peças, né? Podemos falar assim, eu quero colocar meu peão na posição 3, 1, desde que vocês dois que estão lá no tabuleiro saibam a localização desses pontos, né? Porque antes é preciso definir aonde que está a origem. Tudo vai girar em torno de onde está a origem. Uma vez que você define a origem do seu sistema, o sistema fica definido. A origem é o referencial que nós utilizamos para a movimentação desses pontos aí. Daqui uns dias, quando vocês forem estudar física, e daí vocês vão entender essa ideia de referencial e de localização. Certo? Agora, eu vou usar ali aquele desenho para responder aqui algumas perguntas. Ok? Então vamos lá. Ó. Considerando que esse peão sempre se deslocará a partir do ponto 4, 5, qual será a sua localização quando ele for deslocado para um ponto? Aí, qual ponto? Letra A. Cujas coordenadas x e y tenham 2 unidades a menos. Então, a partir do ponto 4, 5, ter 2 unidades a menos significa tirar 2 unidades do 4 e 2 unidades do 5, já que ele fala aqui das coordenadas x e y com 2 unidades a menos. Então, quando eu tirar 2 unidades do 4, eu terei o 2. E quando eu tirar 2 unidades do 5, eu terei o 3.
Vamos voltar na figura lá para descobrir qual é a localização, qual ponto é esse. Então a figura está aqui, o ponto 2, 3 é o ponto P, que é esse ponto aqui. Então se eu mover 2 unidades a menos e 2 unidades do x, né, e do y a menos do que a posição que ele está, eu vou parar no ponto P, que é o ponto 2, 3. Esse exercício aqui, basicamente, é para poder fazer isso, certo? Eu sei que esse exercício está no Revisa do 9º ano. Afinal de contas, esse material que eu estou usando aqui é o Revisa do 9º ano. Então, vocês que estão aí com o Revisa em mãos, tentem resolver isso daqui, beleza? E vai conferindo o resultado. E quem não está com Revisa, pausa o vídeo, olha e vai resolvendo até você conferir depois o resultado. Agora eu vou mover o peão da seguinte maneira. Eu vou para um ponto cuja coordenada x é mantida e o y vai ter 2 unidades a mais. Então eu vou manter o x, 4, e o y eu vou ter 2 unidades a mais, 4, 7. Quando eu volto lá para o meu plano cartesiano desenhado, 4, 7 é o ponto N. Bora fazer mais uma. Agora eu vou mover o peão da seguinte maneira. O x vai ter 3 unidades a menos. Então o x vai valer 1. E o y vai ter 2 unidades a mais. Então o y vai valer 7. Olha lá. 1, 7 é o ponto N. Aliás, é o ponto M, né, de Maria. Vamos agora para mais um movimento. A coordenada x vai ter 1 unidade a mais e a coordenada y vai ter 4 unidades a menos. O x com uma unidade a mais vai ser 5. E o y com 4 unidades a menos vai valer 1. 5, 1. Qual que é? 5, 1 é o ponto Q. E finalmente agora, eu quero um ponto cujo x tem 2 unidades a mais, então o x vai valer 6, e o y tem 1 unidade a menos, o y vai valer 4. Então é o ponto 6, 4. 6, 4 é o ponto O. Então, interessante nós pensarmos nessa ideia, né, de poder mapear o tabuleiro de xadrez ou o tabuleiro de damas, certo? E nós conseguimos jogar o jogo sem colocar as mãos no tabuleiro, desde que uma pessoa que conheça também esse mapeamento consiga nos ajudar. Isso aqui auxilia muito pessoas que não enxergam. Pessoas que não enxergam conseguem jogar xadrez utilizando esse princípio, desde que elas memorizem o tabuleiro de xadrez. E pessoas que não enxergam, elas costumam ter desenvolvido muito outros sentidos. E a memória é muito boa. Então a pessoa consegue observar ali o tabuleiro mapeado, saber onde que as peças estão e consegue mover as suas peças com o auxílio de alguém. Certo? Bora lá resolver aqui algumas atividades a partir de agora. Primeiro, observe o plano cartesiano a seguir. Está aqui o plano, talvez para vocês na tela fique pequenininho esse desenho aqui, mas é só para você pausar, dar um zoom aí na tela do celular que você vai conseguir enxergar direitinho aqui. Aí ele pede, determine as coordenadas dos pontos destacados. Cada ponto aqui é um ponto que foi destacado e ele tem uma coordenada que eu vou agora determinar. Eu vou começar aqui pelo ponto K. O ponto K é a origem. A origem é o ponto 0, 0. Certo? Vou agora para o ponto J. O ponto J está aqui. Eu vou seguir aqui a ordem alfabética. Beleza? Então, comecei no K, o próximo é o J. O ponto J é o ponto que está em cima do eixo Y. Então, o X dele vale 0. Nós já vimos isso. E o Y é o valor que está aqui embaixo, que é menos 3. Então, J é o ponto 0, menos 3. O ponto M de Maria, ele está aqui. Olha, o ponto M. O X dele vale menos 3,5. E o Y dele vale 0, já que ele é um ponto que está em cima do eixo X. O próximo ponto agora é o ponto N, que está aqui em cima. Ó, o ponto N está no primeiro quadrante.
O ponto N, ele tem valor de x 1,5 e o y também 1,5. O ponto O está aqui embaixo, o ponto O x vale 2 e o y vale menos 3. O ponto P, o x vale 3 e o y menos 1,5. O ponto Q está bem aqui, ó. Ponto Q está bem aqui. O x vale 3,5 e o y vale 2. O ponto R está aqui, ó. Ponto R, o x vale 2,5 e o y vale 3. O ponto S, só uma correção, pessoal. O ponto R, o x vale menos 2,5 e o y 3, certo? O ponto S, o x vale menos 1,5 e o y vale 1,5. O ponto T vale, o x vale menos 2 e o y vale menos 2. O ponto U, o x vale menos 3,5 e o y menos 1,5. E eu esqueci aqui do ponto I. O ponto I, acabei pulando o ponto I. O ponto I, o x vale 0 e o y vale 2. Agora, eu vou determinar os pares ordenados que pertencem aos eixos, ou melhor, ao eixo das abscissas, o eixo x. Então, quais são os pontos que estão em cima do eixo x? É fácil, né? Só você olhar aqui, ó, o ponto M, o ponto K e o ponto L. Agora eu vou marcar os pontos que estão em cima do eixo Y. São o ponto I, o ponto K e o ponto J. Agora, observem, ó, eu vou determinar os pares ordenados que pertencem a cada um dos quadrantes. Bora lá. Primeiro quadrante estão os pontos N, de navio, e Q. No segundo quadrante estão os pontos R e S. No terceiro quadrante estão os pontos U e T. E no quarto quadrante, os pontos O e P. Observação: pontos que estão em cima dos eixos, eles não pertencem a nenhum dos quadrantes, certo? Eles são apenas pontos em cima dos eixos. Agora, na letra E, ele pede a medida algébrica do segmento PU. Bora lá. Eu vou marcar de vermelho o segmento PU. Está aqui, ó. PU. E eu quero determinar a medida desse segmento. Eu vou apenas observar qual a distância do ponto U até o ponto P. Basicamente é isso que eu quero. Tá bom? Então aqui você pode fazer assim, ó. Você pode medir a distância do ponto U até o zero e depois, desculpa, do ponto U até o zero não, porque do ponto U até o zero seria isso aqui, né? Eu vou medir a distância do ponto U até o eixo Y e depois do eixo Y até o ponto P. Essa é uma forma de fazer isso. A outra forma de fazer isso daqui, pessoal, é sabendo o seguinte: como os pontos U e P estão alinhados na horizontal, basta eu pegar o x do ponto P menos o x do ponto U. E o x do ponto U é menos 3,5. Eu preciso colocar um parêntese aqui. E aqui eu faço multiplicação de sinais, né? Menos vezes menos, que é mais. Então fica 3 mais 3,5. 3 mais 3,5 dá 6,5. Então essa é a medida do segmento PU, certo? Ou do segmento UP, né? Porque o segmento ele tem um tamanho. Isso aqui é uma característica de um objeto matemático chamado vetor, que vocês não aprenderam ainda. Quando eu falo PU e UP, a única coisa que está mudando é o sentido. Você concorda comigo? Ó? Quando eu falo PU, eu estou partindo do ponto P e indo na direção de U, ou indo até U. Então é como se eu tivesse uma setinha apontando para a esquerda. Quando eu falo UP, é o contrário, eu estou partindo do U e estou indo até o P. É uma setinha para a direita. Só que o tamanho desse segmento independe se ele está virado para a direita ou para a esquerda. E aqui nesse exercício, ele pediu basicamente o tamanho desse segmento.
Vou ficando por aqui, para o vídeo não se estender muito. Próximo vídeo eu vou continuar a resolução de exercícios e não esqueçam de mandar as dúvidas que vocês tiverem. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.